Nação Celeste, a mídia do eixo ela é implacável, né, com os times de fora. Não à toa a gente sabe o quão é difícil você conquistar qualquer título a âmbito nacional e internacional, muito por conta de um histórico que valoriza demais os seus. Mas aí, rapaziada, aconteceu uma sequência de fatores que eu preciso retratar aqui pra vocês. É uma sequência vergonhosa, uma sequência nojenta, uma sequência que visa negar a realidade. Mas ainda bem que em pleno 2026 a gente tem isso daqui. Não o canal Cruzeiro Nostalgia, mas o YouTube. A gente tem a independência de profissionais ou não profissionais da área de poder trazer, revelar, escancarar a discrepância que acontece em vários casos. Com vocês, mais um episódio nojento que envolve o eixo e o Cruzeiro. Bora pra capa de mais um conteúdo, tá aí Nação Celeste. Eu acho que a capa ela é muito autoexplicativa, tá? Mas você vai ver o vídeo deste aí, que eu respeito muito como narrador. Mas como comentarista, não é a primeira vez que eu rejeito a sua opinião. Cada um respeita, né, aquilo que é externado, ou escolhe não respeitar, cada um, né, com as suas ações. Mas eu respeito muito o que o André Reine fala. Todavia, quando ele abre a boca para poder comentar sobre algum assunto, geralmente eu não curto muito, tá? Mas enfim, aqui a gente vai trazer justamente um antes e depois envolvendo o Gabigol. E aí você faz a sua avaliação. Peço aqui o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva, comenta, hype o vídeo, compartilha. Vamos lá, sem enrolação, antes de mais nada, eu preciso trazer para vocês um vídeo aqui com a resolução bem ruim, então vou deixar ele aqui no tamanho padrão, ó. Pra gente elucidar uma coisa que eu ia trazer pro canal, acabei não trazendo porque eu perdi o time. Eu perdi totalmente o time de trazer essa fala aqui do Marcelo Beckler. Mas aqui eu agradeço ao André Reine pela merda que ele falou ontem. Com todo respeito, eu posso achar a sua opinião merda. Eu posso achar a sua opinião lixo. Não tô se respeitando. Apenas, de repente, minha palavra é um pouquinho mais forte. Menos respeitosa do que poderia ser. Mas aqui eu escolho não ser respeitoso e tá tudo bem. Beleza? Mas agradeço ao André Reine pela fala merda que ele teceu ontem. Após Santos 2, Novo Horizontino 1. Gabigol marcou seu primeiro gol nessa volta ao Santos. Porque com a fala dele de ontem eu pude, de repente, voltar com o time desta fala aqui do Marcelo Beckler, que jantou os palmeirenses, os santistas que estavam sentados à mesa do programa da TNT. Bora dar play e ouvir. Presta atenção. Pelo momento dos clubes, o Cruzeiro tá bem, conseguiu acho que surpreender muita gente e tá bem organizado. Mas é mais fácil você chegar a uma seleção ou uma Copa do Mundo jogando pelo Flamengo. Mas é claro, Flamengo que é o Cruzeiro. Né, claro, porque o poder midiático tá aqui, pô. Porque a gente passa aqui 5 programas por semana falando 50 minutos de Flamengo e 5 do Cruzeiro. Ah, não acho que é só por conta disso, eu não, tenho certeza que é. Pô, eu tenho certeza absoluta. Não acho que é por conta eu vivi minha de vida mídia. inteira, eu tenho certeza que é. A repercussão do que se faz em um clube como o Flamengo é muito maior do que se faz em um clube como o Cruzeiro. Se o Caio Jorge tivesse feito o 2025 que ele fez no Cruzeiro, no Flamengo, simplesmente as mesmas cifras, os mesmos números, teria muito mais, porque o canhão midiático, a pressão que existe é muito maior. E a gente participa disso, porque nós somos a mídia. Posso ser sincero aqui, vou ser sincero com vocês, posso estar sendo inocente. Cara, o Samulino, mas eu não vejo dessa maneira. O Samulino foi convocado depois de 4 jogos pelo Flamengo. Mas isso aí foi uma loucura. Mas por quê? Porque foi pelo Flamengo. Porque foi pelo Flamengo. Mas é uma loucura, mas aconteceu. Mas muitas pessoas não concordaram. Bom, o Marcelo Beckler jantou, né? Deu pra perceber aqui, sem exagero, que ele deu uma boa jantada esclarecida. E deu uma esclarecida em algo que é óbvio. O Vitor Lopes, eu acho que ele se fez de idiota, né? Porque ele não é idiota ao ponto de não enxergar o óbvio. Mas aí ontem a gente teve a cereja do bolo, tá? Dessa fala do Marcelo Beckler no programa da TNT. Preste atenção no que em 2025 o André Reine falou quando o Cruzeiro contratou o Gabigol. Abre o olho, Cruzeiro. Vocês vão pagar uma fortuna, e aí cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Vocês vão pagar uma fortuna pra um cara que tem um histórico de indisciplina enorme, e tem um histórico de mentiras enorme, que tem um ego. Ele acha que ele é maior que o Zico, que ele é maior que o Flamengo.
Quando ele dá a declaração que ele vai embora do Flamengo no final do jogo, ele se coloca como maior que o clube, não respeita o clube. Vocês estão arriscando bastante. Arriscando bastante. De novo, cada um faz o que quiser o seu jeito. E tem outra, hein? E tem outra. O que ele fez com o Felipe Luiz foi uma enorme de uma sacanagem. Porque agora não adianta mais falar, era o Tite tinha problemas com ele sim. O Tite não teve uma grande passagem pelo Flamengo, e um dos problemas do Tite foi inclusive não ter conseguido fazer com que o Gabigol jogasse. Ele teve problema com vários outros treinadores. Teve problema com diretoria, teve problema com um monte de gente. Agora com o Felipe Luiz, cara, que chegou outro dia e te deu moral. Porra, cara, quando ele não tava jogando nada, bancou o cara. E lembra do episódio que teve no primeiro jogo? Que o Felipe Luiz dá uma segurada, porque o cara, claro, o cara faz o gol e tal, e ali ele... Tá aí, essa é a fala de 2025. Você achou coerente? Achou incoerente? Tudo bem, vai de você, né? Só que o André Henrique, ele tem que ser coerente. Ele tem que ser coerente. Você pode concordar ou discordar da fala do André Henrique, mas ele tem que sustentar o que ele disse um ano antes. Porque passou um ano, e aí essa é a opinião dele sobre o Gabigol. Essa é a opinião dele agora sobre o Gabigol. Parece que a merda toda que ele falou sobre o Gabigol, o como ele desmereceu a contratação do Gabigol, o como ele colocou, mano, só coisa negativa na chegada do Gabigol no Cruzeiro, parece que mudou um pouquinho. Bastou aí um jogo pra isso, olha só. Privada. Acho que pode, né? Total, né? Ele tá em casa, tá no berço, tá na identidade. A Copa do Mundo ele sabe a dificuldade que é. Mas assim, tudo colabora, né? É difícil. Identidade, a pressão mas é assim, grande. ó, Pô. É difícil. Mas a gente já ouviu do técnico da seleção brasileira claramente que ele quer um 9. E assim, Em aberto. eu não vou falar que o Gabriel tá na briga agora. Hoje não tá. Não tá. Mas assim, pelo que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 4 anos, não seria nenhuma loucura você não descartá-lo. Né? Você fala, ó, o Gabi é nós temos seleção. o Gabriel. Vai que o Gabriel começa a meter gol. Ô, André. Ao lado do Neymar. E outra coisa, né? E até para defender o serviço de utilidade privada. Vou fazer 60 anos. Acho que pode, né? Total, né? Ele tá em casa, tá no berço, tá... Ô, rapaziada, eu preciso falar alguma coisa? Ou o vídeo é autoexplicativo? Isso aqui, rapaziada, é uma das maiores vergonhas que eu pude presenciar em 6 anos de canal Cruzeiro Nostalgia. Porque tudo que é noticiabilidade envolvendo o Cruzeiro, a gente traz pra vocês. Isso é uma noticiabilidade. Toda vez que o eixo desmerece, o eixo ele elogia demais, a gente busca, né, ter um equilíbrio e trazer pra vocês esse tipo de conteúdo. Então não é a primeira vez que não temos, que a gente tem aqui no canal essa linha de conteúdo, essa linha editorial aqui nos vídeos do canal Cruzeiro Nostalgia. Dentre essa linha editorial, esse é um dos maiores absurdos que eu ouvi um jornalista falar. Não é influencer, não é criador de conteúdo, não é torcedor, é um jornalista. O cara, ele tem que acordar, dormir, manhã, tarde, noite, comer, beber, cagar, futebol, acompanhar futebol, tecer comentários coerentes. Eu vivo disso daqui. Eu sou fominha, eu acompanho tudo que é notícia do que vocês imaginarem. Eu tava fazendo a capa aqui do nosso vídeo, estava ouvindo um vídeo de um rival, do Atlético, notícias do rival. Antes eu tava acompanhando o canal do Nicola com as notícias da agora de manhã. É meu trampo, eu tenho que acompanhar. Eu preciso ver o que os caras estão falando, as notícias dos outros times. Opinião, eu preciso, rapaziada. É meu trampo. E é o trampo desse cara também. O cara, ele consome futebol o tempo todo. Ele sabe o que foi o Gabigol no Cruzeiro em 2025. Se ele tem o mínimo de sensatez, ele vai analisar a temporada do Gabigol e falar, se você tira a parte financeira, o que ele entregou de gols, pô, legal. Faz tempo que o Cruzeiro não tem um vice-artilheiro com tantos gols quanto foi o Gabigol em 2025, né? Agora, você pega como foi os últimos minutos do Gabigol em campo do Cruzeiro, pô, as críticas são normais. Você pega agora, aí sim, o combo financeiro, você fala, pô, realmente foi um tiro do Cruzeiro bem ruim, né? Você pega o combo, tanto é que teve que emprestar pagando parte do salário. Não é a maior parte do salário, é a menor parte, ao contrário do que alguns dizem, mas está lá pagando.
Mas assim, você tá tecendo esses comentários depois que o cara jogou, depois de uma temporada. E antes dele pisar em campo com a camisa do Cruzeiro, aí você vai e tem uma opinião forte. E tá tudo bem, como eu disse aqui. Só que aí você mantém um critério. Você mantém um critério. Porque se você não mantém, você passa vergonha. Como o André Henning passou. Isso aqui, rapaziada, é uma passada de vergonha sem tamanho. Você opina. Você deixa sua opinião nos comentários. O que você achou sobre o que disse o André Henning? Porque isso daqui, rapaziada, não é só o André. Isso aqui é o Vitor Lopes. Isso daqui é o Bruno Andrade, Vene Casagrande. Isso aqui é André Hernan. Isso aqui, rapaziada, é a mídia de uma maneira geral. Eles enxergam o futebol brasileiro dessa maneira. Eles cagam pra Cruzeiro, pra Atlético, pra Inter, pra Grêmio, pro Atlético Paranaense. Eles cagam. Eles cagam. O tempo todo. Pra gente conseguir o mínimo de sucesso, a gente tem que fazer o dobro do que eles fazem lá. Como o próprio Beckler falou, imagina o Caio Jorge fazendo a temporada que ele fez no Flamengo. É o artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. Imagina só, rapaziada. Você acha o quê? Que o Caio Jorge já não estaria a muitas convocações da seleção brasileira? Ele foi uma só e não voltou. É complicado, nação. É complicado. O jogo é difícil de jogar. Mas a gente não desiste, porque sempre foi assim. E mesmo sendo assim, o Cruzeiro é o maior vencedor nacional fora do eixo. O Cruzeiro, nos pontos corridos, conseguiu um feito, rapaziada, que pra alguém alcançar fora do eixo, Atlético, Grêmio, Inter, rapaziada, talvez na década de 30, na década de 40, quer ser tricampeão brasileiro. O Atlético tem um título, que é o de 2021. O Grêmio e o Inter nem conquistaram. O Cruzeiro tem 3 títulos na era dos pontos corridos, estando fora do eixo. Contra isso aí que vocês viram. Só mostra o quão o Cruzeiro é gigantesco. O quão o Cruzeiro é colossal. E aqui não é falácia não, isso aqui não é jogar pra torcida, isso aqui é fato. O que o Cruzeiro faz estando fora do eixo, cara, mostra o tamanho do clube que é. Opina, nação, comenta, deixa a sua visão, a qualquer momento nós voltamos. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.